errado. É um conflito. O templo é destruído. Carnot especula que no meio da batalha a arca foi levada às pressas a um local seguro. A questão é, onde? A prova científica de Deus. Alguns a procuram no nascimento do universo, outros nos desertos da África e do Oriente Médio. Mas e se a prova mais surpreendente de Deus não estiver em um templo ou um santuário? E se estiver dentro de todos nós? Uma pesquisa genética recente provocou um debate explosivo. Explorar se podemos estar programados a acreditar em Deus. O renomado biólogo molecular Dr. Dean Hamer descobriu o que ele chama de gene de Deus. A prova de que a crença em Deus, ou talvez até o próprio Deus, está codificado em nosso DNA. Os cientistas tentam desmentir Deus há muito tempo. Não deu certo. E não há sinal de que vá funcionar no futuro. Há algo no fundo do nosso cérebro, na maneira como a espiritualidade toca nossa consciência. E isso, portanto, serviu de razão para a pergunta: existe alguma base genética para essa característica? O Dr. Hamer se deparou com o tópico por acidente. Eu estava estudando o papel dos genes em outros traços de personalidade na orientação sexual, os quais são conhecidos por terem um componente biológico. Aconteceu de eu estar usando um questionário de personalidade que incluía um item chamado autotranscendência. O Dr. Hamer define o termo autotranscendência como a inclinação de ver um mundo maior e mais amplo do que o visível. Um mundo de espiritualidade além do reino físico do dia a dia. Pode ser mostrado numericamente que a religião de uma pessoa, digamos católica ou protestante, depende totalmente do ambiente em que vive. Mas a espiritualidade tem muito menos a ver com o ambiente e muito mais com a genética. É provável que as pessoas orem com mais frequência do que façam sexo, por exemplo. Hamer cruzou os dados do DNA de 2.000 pessoas de todas as religiões, assim como os ateus. Selecionamos um grupo de genes procurando por qualquer coisa que se relacionasse de forma consistente com um nível de autotranscendência. Após várias rodadas de testes, a equipe de Hamer identificou um tipo determinado de gene, aparentemente ligado a fortes sentimentos de espiritualidade. Esse gene, por acaso, foi chamado de VMAT2, que significa transportador de monoamina vesicular. Só para simplificar, nós o chamamos de gene de Deus. Acreditamos que ele tem algo a ver com a capacidade ou suscetibilidade das pessoas de acreditar em conceitos como Deus. Seria isso a evidência de que Deus está constituído em nosso código genético? Uma coisa interessante sobre a espiritualidade é que ela é, de fato, um traço de personalidade independente. É diferente da ansiedade ou de qualquer outra coisa que medimos. E ela possui um componente emocional muito forte que faz com que as pessoas acreditem nas coisas mais loucas ou nas mais importantes, dependendo do seu ponto de vista. Essa é a razão das cruzadas, essa é a razão de todas as grandes ações da igreja e de todas as coisas terríveis também. Hamer diz que o gene de Deus age como uma droga que banha o cérebro humano com neurotransmissores chamados monoaminas, que regulam o humor e a percepção. O gene de Deus equilibra essas monoaminas enquanto elas são transportadas de célula a célula e afeta as respostas emocionais do indivíduo. O gene VMAT2 existe em todas as pessoas. Assim como todos nós temos genes da cor do cabelo e dependendo de exatamente quais alelos do gene você tem e quais as combinações de genes, isso irá determinar se seu cabelo é loiro ou preto, ou se você é maior ou menor no nível de autotranscendência. Quanto mais forte for o alelo ou a versão do gene que a pessoa tiver, mais provável será que ela sinta a presença de Deus. Durante sua pesquisa, a equipe de Hamer detectou outro fenômeno. Os efeitos de uma poderosa forma do gene de Deus às vezes podem ser reforçados ou copiados por drogas alucinógenas.
Se olharmos para algumas drogas psicodélicas como psilocibina, por exemplo, ou LSD, elas são equivalentes à serotonina. Elas se parecem com serotonina, mas enganam o cérebro. E achamos que esse tipo de alteração de consciência que ocorre com uma droga como a psilocibina ou LSD são um pouco parecidas com o que acontece com as pessoas durante as experiências intensamente religiosas, fortemente espirituais. Seja Jesus atravessando o deserto ou o Buda sentado sob sua árvore, de repente tudo parece meio diferente. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Jesus era um desses. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas, então faz ideias mais justas da divindade. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideias de alguma de suas perfeições. De algumas sim, o homem a compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. De acordo com as descobertas de Heimer, as reações químicas reguladas pelo gene de Deus poderiam ter sido responsáveis por alguns dos milagres descritos na Bíblia, como Moisés e a sarça ardente. Moisés estava viajando, basicamente. Agora, pode ser que ele estivesse em uma viagem porque Deus estava falando com ele na sarça ardente, ou pode ser que ele estivesse em uma viagem porque misturou um cogumelo ruim na sopa naquele dia. Não tenho como saber ou prever isso, mas o que sei é que as suas experiências implicaram em mudanças no nível dessas monoaminas em seu cérebro. Isso não quer dizer que as experiências religiosas são como drogas, só quer dizer que ambas funcionam nos mesmos caminhos do cérebro. Possuir o gene de Deus que o torna mais espiritual é como ter um pouquinho mais de psilocibina em toda a sua vida. E isso só faz o cérebro ser um pouco mais suscetível a esses tipos de ideias. Se você tem fé, pode dizer, olha, isso prova que Deus nos fez para que possamos compreendê-lo. E isso comprova a existência de Deus. Se for um ateu, pode falar, olha, isso prova que o cérebro simplesmente inventa Deus de qualquer maneira. É um monte de química. Deus não existe. Mas se ele não está lá para ligar o homem a Deus, por que algo como o gene de Deus evoluiria? Alguns biólogos acreditam que nas antigas sociedades humanas, onde os membros da mesma tribo adoravam um deus ou deuses comuns, um gene de Deus em alto grau de funcionamento tornou mais fácil que eles trabalhassem juntos e se protegessem. Em ambientes sociais cooperativos, um forte gene de Deus pode ter sido uma vantagem evolutiva. Mas a ciência também está revelando que a espiritualidade tem uma vantagem física. Existem muitos dados agora que mostram que pessoas mais espiritualizadas e religiosas tendem a viver um pouco mais, pois elas tendem a se recuperar de uma doença um pouco mais rápido. Acho que há muitas possibilidades de como esse tipo de gene conseguiu se manter na mistura e sobreviver à evolução recente. A causa desse benefício ainda está para ser determinada, mas o efeito é uma área onde a ciência e a fé estão trabalhando juntas para buscar avanços. É um relacionamento que Heimer observa de perto. A ciência e a fé estão em guerra há muito tempo. E até agora, sempre que depende de uma prova, acontece da ciência estar certa. A Terra não é o centro do universo, está somente circulando ao redor do Sol. A evolução ocorreu mesmo, estamos relacionados a outros animais e não somos algo singular que foi colocado aqui. Onde a religião acerta e a ciência erra é que a ciência não conversa com as necessidades emocionais das pessoas. A ciência não muda a consciência das pessoas do jeito que a religião muda. Os cientistas poderão explicar as origens da consciência humana? Ou é uma questão de fé? Um novo campo de pesquisa pioneiro está buscando respostas em um dos lugares mais enigmáticos do planeta. Por toda a história, o homem se esforça para explicar a sua própria existência.
E durante séculos, essa pesquisa levou a uma resposta: Deus. Os avanços científicos do século passado levantaram dúvidas sobre a existência de um ser supremo. Mas agora a fé e a ciência estão se encontrando para tentar resolver a nossa maior questão: será que Deus existe? Enquanto os caçadores de relíquias e os fiéis procuram encontrar a prova na Bíblia, esse pesquisador acredita que o caminho para Deus pode estar muito mais perto do que pensamos. Sua busca por respostas o levou a investigar os funcionamentos mais internos da mente humana. O Dr. Andrew Newberg, diretor de pesquisa de medicina integrada da Universidade Thomas Jefferson, estuda o que acontece com o cérebro humano quando ele contempla Deus e o mundo espiritual. Acho que estamos em um ponto interessante onde temos a chance de juntar ciência e religião de uma forma que nunca pudemos fazer. Há um senso do cérebro humano que nos permite explorar o mundo cientificamente e pensar nas coisas de forma religiosa ou espiritual. Usando escaneamentos cerebrais de baixa radiação, Newberg, na verdade, consegue assistir mudanças físicas ocorrerem no cérebro enquanto uma pessoa ora ou medita. Decidimos analisar as pessoas que realizavam uma variedade de práticas religiosas e espirituais durante muitos anos. Nosso trabalho inicial foi feito com pessoas que eram muito firmes em meditação budista tibetana. Também analisamos um grupo de freiras que estavam engajadas em suas crenças religiosas há mais de 50 anos. O que fizemos foi usar um scanner que fotografava o cérebro deles. Fotografamos enquanto repousavam e também quando não faziam nada em particular. Depois tiramos mais uma foto do cérebro deles enquanto meditavam ou praticavam suas orações. As áreas que pareciam ser mais afetadas durante essas práticas incluem uma parte do cérebro chamada lobo frontal, logo atrás da testa. E essa é uma parte do cérebro que normalmente funciona quando concentramos nossa mente em alguma coisa. Nas análises de Newberg, o lobo frontal acendeu da mesma forma que faria se os indivíduos estivessem concentrados em um problema de matemática difícil. Os monges tibetanos mostraram um aumento da atividade em seu córtex visual porque estavam se concentrando em objetos sagrados. Quando olhamos as freiras que estavam somente orando, não vemos as áreas visuais se conectarem ao cérebro, mas na verdade vemos as áreas verbais ligarem. Faz sentido, pois é uma oração, é uma prática verbal. Mas as análises também revelaram algo inesperado. Outra área que ficamos particularmente interessados é uma área chamada de lobo parietal, que fica na parte superior atrás do cérebro. O que achamos muito interessante nas pessoas que meditavam e nas freiras que oravam é que essa área do cérebro de fato se acalma durante essas práticas. O lobo parietal é a parte do nosso cérebro que monitora e reforça o sentido do nosso ambiente imediato ao redor. Então, quando o Dr. Newberg viu o lobo ficar escuro, ele testemunhou os indivíduos perderem mentalmente a noção de seu espaço, tornando-se um com o universo. E o cérebro está dizendo, sim, é verdade, você deve sentir essas coisas, pois o lobo parietal escurece e o lobo frontal acende. Passamos por uma experiência em que a pessoa de fato se perde, perdendo também a capacidade de perceber o espaço e o tempo do modo que percebemos. As análises do Dr. Newberg seriam a prova de Deus? Analisei uma freira que sentiu que estava na presença de Deus. Eu posso lhe dizer como o cérebro dela fica quando ela acredita que está junto dele. A análise não diz se Deus está na sala com ela ou não. O que acontece aí é uma elevação da sintonia, da vibração mental. E aí nós saímos da matéria e vamos entrando em contato com o espiritual, mediunidade, né? Podemos perceber espíritos que estão ao nosso redor. A freira, ela sentiu a presença de algum espírito e confundiu com Deus, porque ela não conhece espiritismo, né?
A ciência está engatinhando, a ciência só sabe verificar o cérebro, ela está muito fraca ainda, ela não entende muitas coisas, ela precisa evoluir muito para poder entender as coisas do espírito. O espiritismo é uma ciência dos fatos, você comprova os fatos, ele pode curar, então as pessoas são curadas. A psicografia é verdadeira, então há nomes e fatos lá que provam que ela é verdadeira. Então é fato, ciência dos fatos, não ciência de laboratório, porque a ciência está engateando nisso.